desespero, pessoas que se encontram sofrendo, e também seja um espaço de promoção de saúde, que seja um espaço assim de prevenção de adoecimento, que Deus nos capacite, através dos dons, dos talentos de cada um aqui, e sabendo que nós temos psicólogas, enfermeiras, nutricionistas e outros tantos conhecimentos e habilidades que não é monopólio de quem fez faculdade. Que os conhecimentos especiais de cada um possam ser compartilhados nesse espaço. Pessoal, boa tarde a todas e todos. Quem está aqui desde a manhã? Opa, então acho que a jornada está agradando, hein? Quem chegou à tarde? Opa, bem-vindas, bem-vindos. Nós vamos falar agora de um tema, dois temas. Eu vou iniciar falando sobre a depressão e depois a minha esposa, Maria Emanuele, vai falar sobre suicídio. Um tema indigesto, mas necessário para nós trabalharmos. Eu atuo na clínica, assim como minha esposa, e já faz um tempo que a maioria dos meus pacientes é formada pela população evangélica. Então, tenho atendido muito filhos de pastores, atendendo também pastores, e temos constatado, não de agora, mas desde antes, quando eu trabalhava com a população em situação de rua, depois quando eu trabalhei na Fundação Casa, fui psicólogo lá por 2 anos, o número elevado de pessoas evangélicas. E aí cabe a pergunta: será que nós não temos feito o trabalho completo? Por que será que na comunidade de Jesus há tanta gente escapando, indo viver nas ruas? Na comunidade terapêutica, quando eu trabalhei, a maioria era formada por pessoas evangélicas. Então, o que está acontecendo? Se nós temos a mensagem da salvação, será que essa mensagem não tem sido vivida de modo integral e temos tantas pessoas adoecidas entre nós? Então, para a nossa reflexão, nós vamos direto ao ponto. Depressão. Quem aqui é bom de geografia física? De relevo? Isso. Uma depressão é uma queda, é um declive. Então, depressão como transtorno de humor, significado imediato que é uma queda no nível do humor, um rebaixamento. Diferentemente da mania, que a pessoa fica expansiva, que a pessoa fica toda vibrante, cheia de energia. Por causa da depressão, é um declínio. O humor rebaixado. Embora em alguns casos a depressão seja acompanhada também por uma irritabilidade constante. Então, primeiro, quando a gente fala em depressão no singular, quando a gente fala em depressão como um conceito geral, nós devemos nos ater que há vários tipos de depressão. Então não há um único tipo de depressão. É por isso assim que a dona Joana vai dizer que ela anda muito triste, né, com o humor lá embaixo há muito tempo, emagreceu, a frequência cardíaca dela reduziu, e a dona Maria, que também está com depressão, aumentou o peso, ela anda muito acelerada e anda muito irritada. Ambas estão com depressão, só que com tipos diferentes de depressão. Tá claro? Então, depressão não é uma coisa só. Mas, a despeito de ter vários tipos de depressão, nós temos algumas características comuns que são compartilhadas por todos os tipos de depressão. Então, uma característica comum, não sei se vocês estão visualizando bem aí, é um humor triste, a presença de um humor triste, rebaixado e ou irritado. Estão conseguindo ler ali?
Então eu vou ler para vocês. A característica comum dos transtornos depressivos é a presença de humor triste, vazio ou irritável. Então o humor triste e vazio é comum nos vários tipos de depressão. Em alguns tipos de depressão é comum também a pessoa ficar bastante irritada, ter explosões de raiva. Então, em alguns momentos a pessoa parece que quer quebrar tudo, mas ela está deprimida. Porque às vezes a gente pensa assim, que a pessoa deprimida está com a energia esvaziada, com a agressividade retida, e não necessariamente, como já foi falado pela colega aqui também, né? Você pode ser uma pessoa depressiva e bastante ansiosa, como você pode ser uma pessoa depressiva e totalmente assim despreocupada com o futuro, porque a vida esvaziou de sentido para você. Então, é importante a gente fazer essa distinção. Então, a alteração do humor acompanhada por alterações cognitivas. Por exemplo, a depressão afeta na memória. Em alguns casos, por exemplo, a nossa memória ela fica focada, ela fica fixada em alguns aspectos bem dolorosos. Vamos voltar ao primeiro slide. Altera, por exemplo, a atenção, a nossa capacidade de se concentrar em algum ponto, de se concentrar em algo que nos proporciona prazer. Então, outra função que a depressão é comprometida na percepção. Porque às vezes a depressão leva a gente a perceber certas coisas com lente de aumento. E assim a gente vê o problema como muito mais grave do que de fato ele é. Ou vê problema onde não há problema. E também há uma alteração na linguagem. Em alguns casos, né, a pessoa ela fica entre a pergunta e a resposta, há um intervalo considerável. Aí você tenta dar um chacoalhão, estou falando com você, mas não, o processo dela está ali. E até a própria forma de falar dela fica vagarosa, não estamos, né? Mas há alguns casos em que a fala já fica acelerada. Então, gente, eu não sei contar, mas eu estou muito passando. Vocês podem dar aquele. Ou seja, em ambos os casos, pode ser depressão. Então, altera o cognitivo. A depressão também promove alterações orgânicas. E aí eu vou pedir para colocar no próximo slide que uma das causas da depressão, e quando eu falo uma das causas, entre outras coisas, eu quero dizer o seguinte: quando a gente começa a fazer ciência, por exemplo a psicologia, nós descobrimos o mito da monocausalidade. Já ouviram falar desse mito? Que é você atribuir os problemas a uma única causa. É uma depressão orgânica, então você trata apenas com antidepressivo, tomou um antidepressivo, todos os demais problemas se resolvem. Não, você pode ter uma causa principal, mas existem outras causas que ajudam a manter a depressão. Então, orgânica, um desequilíbrio neuroendócrino e neuroquímico podem ser o gatilho da depressão. O que é neuroendócrino? O que o nosso sistema endócrino produz? Produz hormônios. Quem já ouviu falar dos hormônios? Os hormônios são substâncias químicas que são lançadas diretamente na corrente sanguínea e que são responsáveis pelas variadas funções do nosso organismo. Então a nossa frequência cardíaca é regulada pelos hormônios. A nossa respiração é regulada pelos hormônios. O nosso crescimento é regulado pelos hormônios. O nosso sono é regulado pelos hormônios. O apetite sexual é regulado pelos hormônios. Quem aqui já ouviu falar de reposição hormonal? Por que é necessário a reposição hormonal? Porque alguma glândula está produzindo além ou aquém do necessário.
Então, eu cito sempre como exemplo uma aluna que eu tive num curso de teologia, que eu estava dando aula sobre o sistema endócrino. Eu lembro que eu pincelei, né, que a glândula tireoide, quem já ouviu falar dessa glândula? Produz os hormônios T3 e T4. O que ela provoca, entre outras coisas? Uma desregulação do humor. Depois ela me contou que ela já estava com umas 2 semanas assim, muito triste, muito chorosa, sem pique, sem energia. E depois da aula falou: opa, será que eu estou com algum problema hormonal? E foi no endocrinologista. A glândula tireoide estava com uma disfunção. Fez a reposição, estabilizou. Parece que meio que do nada. E temos outras substâncias químicas, que a nossa amiga aqui, a Rafaela, também falou, que são os neurotransmissores. Quem já ouviu falar dos neurotransmissores? Quem já ouviu falar de dopamina, serotonina, endorfina, epinefrina? Então vamos aqui usar uma imagem de neurotransmissores. Eles são combustíveis. Assim como tem carro que opera a gasolina, outro opera a etanol, outro opera a diesel, os nossos neurônios, são as células nervosas, elas produzem variados combustíveis, porque todos eles são necessários para o nosso equilíbrio. Quem já viu um neurônio? Quem já viu uma célula nervosa? Parece um pandemônio, né? Uma irmã em água, assim, né? Uma teia. E esses neurônios, eles se comunicam, eles conversam. A gente sente, a gente pensa, a gente planeja por causa dos neurônios. Quem aqui já tomou uma anestesia? O que aconteceu na anestesia? Se você tomou uma geral, pagou. Você não sentiu a dor lá da faca, né, percorrendo o seu corpo, ou do laser. Ou se foi uma anestesia local, você não sentiu a dor, né, naquela parte específica do corpo. Por quê? Ela anestesiou aquela área do cérebro que produz as sensações. Então o cérebro é essa caixa preta. A gente enxerga, irmã, sabia que não é pelos olhos, em última instância? É pelo cérebro. Tem uma área do nosso cérebro chamada lobo occipital, que ele que é responsável por traduzir a imagem. É lógico que se alguém furar os nossos olhos, a gente não vai enxergar. Mas os nossos olhos, assim, eles são receptores. Então essa onda luminosa, ela chega até o nosso nervo óptico, que manda informação para o nosso lobo occipital, e ele traduz a mensagem. Como o lobo parieto sensorial produz as nossas sensações táteis. Então tá claro, o cérebro ele decodifica, ele processa. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre os neurotransmissores. Os neurônios, são as células nervosas, eles se comunicam. Só que eles não se tocam. Eles transmitem informações sem se tocar. Então eles não são assim de abraçar, de pegar, eles falam ok, assim, e eles disparam. Eles disparam essas substâncias químicas. Por exemplo, a serotonina, quem já ouviu falar da serotonina? Ela é responsável para modular, ou seja, para temperar a ansiedade, o apetite sexual, a própria memória. Sabe a dopamina? A dopamina, ela é responsável por aquela sensação de recompensa, de satisfação. Quem aqui está satisfeito? Jornada. Então, assim, a dopamina está sendo ativada em vocês, essa jornada psicológica. A endorfina. A endorfina, ou seja, ela alivia a dor e ela maximiza aquela sensação de euforia. Então, se essa produção tiver com algum defeito, nosso humor vai ser afetado. 4 tipos de problema que nós podemos ter. Basicamente, se a gente for dividir os neurotransmissores em 2 categorias, uns são excitatórios. Então, esse neurotransmissor manda outro neurônio trabalhar. E os outros são inibitórios. Ele manda o outro neurotransmissor descansar, desacelera. Agora é hora de você acelerar, ficar atento, alerta. Hora do pulso, está concentrado, né? Daí depois, assim, acabou, relaxa, desacelera.
Agora, se tiver desregulado, vai dar problema. E quais problemas podem acontecer? É uma produção excessiva de um neurotransmissor, uma produção baixa de um neurotransmissor, a destruição de um neurotransmissor. E que eu falei, as células elas não se comunicam, né? Então assim, elas percorrem um pequeno espaço chamado de fenda sináptica. Já ouviram falar de sinapse? Sinapse é aquele espaço de comunicação entre dois neurônios. E o que acontece? Muitas vezes as enzimas que habitam ali naquele espaço, elas destroem o neurotransmissor. Então ele não chega no outro neurônio para produzir o efeito. Existe um quarto problema. O neurônio ele lança o neurotransmissor, mas ele volta para ele. Ele é recaptado. Então, por exemplo, estou com um paciente que está tomando um antidepressivo para inibir a recaptação da serotonina, que é esse mensageiro químico que tempera o humor. Então é importante, né, se você está com depressão, procurar um neurologista, procurar um psiquiatra, porque de repente o problema está no equipamento duro. Quem aqui é da informática, do TI? Então eu vou usar aqui uma analogia assim, bem simples. O cérebro é o nosso hardware. Se o nosso hardware estiver com um defeito, o software vai operar. Mas também se o software estiver com um vírus, ele vai comprometer, não vai? O hardware. O amor, acho que vale falar do AVC também como uma causa orgânica, falando da depressão orgânica, né? Acho que as famílias, né, hoje têm tido cada vez mais acidente vascular cerebral, o antigo derrame, lembra? Alguém já viu que fica famosinho às vezes parada, tem várias sequelas. Esse é um típico caso onde a lesão foi no cérebro, né? Então não foi necessariamente a alteração de hormônio, mas foi uma parte, né? É como se fosse um curto-circuito no cérebro. E uma região do cérebro morre, esses neurônios, que o Júlio está explicando, e aí não adianta você só fazer psicoterapia, é porque eu fiquei com o braço assim, estou mal, estou para baixo, sendo que é uma lesão orgânica e que precisa de uma medicação para poder voltar a ter um humor melhor. Não é só com psicoterapia. Então, alguns casos é a psicoterapia, outros casos é a questão da medicação. Né? E se a gente tiver preconceito com um remédio que, não tomo remédio porque é coisa de doido, não vai voltar ao estado ótimo da pessoa. Então, essa combinação psicoterapia e medicação, às vezes, é fundamental para alguns casos nesse sentido de depressão mais orgânica. Né? Sem dúvida, muito obrigado pela lembrança. Quem aqui usa droga? Remédio, por exemplo. Quem aqui está usando, foi na drogaria esses dias comprar uma droga? Por que vocês foram comprar essa droga? Porque algum órgão, algum tecido, alguma função do organismo estava comprometida. Correto? Então, o nosso cérebro também, que é responsável pelo nosso humor, né, que é responsável pela nossa atenção, pela nossa memória, pela nossa linguagem, ele também pode adoecer. E por que a gente não vê problema aí no cardiologista, e no problema no dermatologista, não vê problema em um pneumatologista, mas às vezes vê problema em um psiquiatra, e num psicólogo? Exatamente. A droga, a diferença, né, da droga que a gente compra na farmácia, né, e que infelizmente, né, alguns adquirem por outros meios, né, é o efeito. É o efeito, a dosagem, porque tudo produz alterações. Todas as drogas produzem alterações. Inclusive, algumas drogas são produzidas pelo nosso próprio corpo, os neurotransmissores. São aquelas drogas, né, que você fica mais aliviado. Por quê? É uma droga natural que é produzida pelo seu organismo, que deixa às vezes você ficar mais alegre. Então, se o seu organismo está produzindo droga suficiente, você precisa ver no neurologista ou no psiquiatra, pode estar acontecendo. Mas a outra causa também, vamos dizer, outro fator, são os fatores psíquicos, que tem a ver com a depressão. Então, por exemplo, o que é um pensamento disfuncional? Pensamento disfuncional é um pensamento distorcido. É curioso como nós percebemos na terapia algumas pessoas bastante inteligentes,
pessoas assim que são bastante admiradas, pessoas que têm habilidades excepcionais, mas elas se percebem, em alguns casos, como burras. E aí você fala, mas assim, a sua vida está farta de evidências ao contrário. Eu falo, qualquer idiota teria conseguido o diploma que você conseguiu, né? Qualquer imbecil, né, tinha aprendido, né, a tocar violino de ouvido, né? Qualquer imbecil, né, teria conseguido construir essa casa. Mas a pessoa, a despeito de todas as provas em contrário, ela se vê, né, como defasada, se vê como inferior. Então ela está o quê? Com uma percepção distorcida de si mesma. Em alguns casos, aquelas meninas que os meninos disputam, né, o amor dela, e ela se acha feia. É aquele outros casos, a pessoa que se destaca tem as melhores notas e ela se acha burra. Então, alguma coisa está disfuncional. Mas por quê? Muitas vezes fizeram ela crer lá atrás que ela era defasada, que ela era deficiente. E é curioso, às vezes você atende paciente, né, que ele precisa de quando em quando de uma nova conquista, de um feito extraordinário, para provar para o pai dele que ele não é burro. E o pai dele já passou dessa vida há muito tempo, mas aquilo lá ficou tão marcado nele que ele precisa provar. Olha o poder das nossas palavras, hein? Que nós podemos, o poder de destruir pessoas. Outro problema também, né? A percepção da vida, dos problemas. Então, o que nós aprendemos em psicologia cognitiva? Que o problema não é a situação em si necessariamente, mas é a forma como você interpreta. Porque para algumas pessoas, quando descobrem que tem uma determinada doença grave, que precisa de um tratamento delicado, elas vão para o enfrentamento. Não é que elas não sentem nada, não é que elas fiquem em dolor, mas elas têm disposição, confiança, outras se abatem mais. Por que uma pessoa, quando tem um fracasso, porque fracasso todo mundo tem, ela entende que isso faz parte da vida, logo vem uma outra experiência de sucesso, e outras entendem que o fracasso é uma sentença de que ela é uma fracassada, pela interpretação. E o outro problema